Desfraude em 3 dias? Será que isso dá certo? Vem comigo que a gente vai descobrir. Bom, e eu já começo dizendo que em alguns casos pode até funcionar, mas no meu caso não funcionou. Eu dei uma pesquisada e muitos vídeos aqui no YouTube dizem pra gente que o desfraude ele acontece em 3 dias, mas o meu, das minhas gêmeas, de uma demorou 4 dias e da outra demorou quase 2 semanas. Mas Letícia, como você fez para ter sucesso nesse processo? Bom, eu vou deixar aqui para vocês 7 dicas que foram essenciais para que eu tivesse sucesso no desfraude das minhas gêmeas. E o primeiro delas é: o seu bebê, ele tá pronto para o desfraude? Bom, os bebês eles podem dar de diversas formas, diversos sinais de que eles estão prontos para começar esse desfraude. No meu caso, as gêmeas, elas começaram me dizendo também que elas estavam se incomodando com a fralda. Mas como elas fizeram isso? Muitas das vezes eu chegava no ambiente onde elas estavam e elas estavam sem roupa, estavam sem fralda. Ou elas me pediam várias e várias vezes durante um dia que elas queriam que eu tirasse a fralda. Elas já não estavam mais conseguindo ficar com a fralda da mesma forma que elas ficavam antes, se sentindo confortável em fazer as suas necessidades ali. Um outro sinal que elas também me deram foi que todas as vezes que elas iam fazer as necessidades delas, elas iam para um cantinho ali entre os berços do lado do sofá e faziam as necessidades delas, ou seja, elas já estavam percebendo que elas precisavam de intimidade para resolver aquele problema ali, né? Um outro sinal também foi que elas me falavam que elas faziam cocô ou xixi. Sempre era depois de fazer o xixi ou o cocô. Mas elas sempre me falavam: mamãe, xixi, mamãe, cocô. Então preste atenção, o seu bebê, ele já sabe falar? O seu bebê, ele já sabe se comunicar, dizer xixi, dizer cocô? Ele já sabe diferenciar essas palavras? Se ele já sabe, se ele já está dando alguns desses sinais, ele está pronto para começar essa nova fase. E bom, a segunda dica que eu vou dar para vocês, que eu vou deixar aqui com vocês é: mamãe, você tá pronta para o desfraude? O desfraude ele não é só um processo que acontece com o bebê. Não é só o bebê que tem que estar pronto para começar esse desfraude, mas é você também. Você precisa entender que durante esse período do desfraude você vai ter que ter muita sabedoria, muita paciência para todas as vezes que acontecer do seu filho pedir para ir no banheiro com você e não fazer nada, e também para todas as vezes que você vai ter que levá-lo no banheiro. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo. Bom, eu assistindo vários e vários vídeos, ouvindo várias e várias pessoas, foi que eu precisava levar os meus filhos, as minhas meninas, de 10 em 10 minutos no banheiro. E não foi necessário isso. Eu entrando em contato com a minha mãe, conversando com mais algumas pessoas, eu percebi, elas me disseram que não era necessário levar as crianças de 10 em 10 minutos. Por quê? Causava um estresse tanto na gente, de tanto levar, de tanto acompanhar, quanto no próprio bebê. Ele fica estressado, ele pode acabar ficando estressado e se irritar com o pinico. Então, acha ali, quando você começar esse processo, você tem que achar ali um meio de entender quanto tempo, poxa, meu bebê tomou água, quanto tempo vai levar para que a bexiga dele encha, para que ele esteja pronto para usar o pinico. E aí sim, você vai conseguir levar o seu filho no banheiro. Então, presta muita atenção nessa dica, hein? O seu emocional e o seu psicológico tem que estar extremamente prontos para começarem esse processo. Bom, a terceira dica: coloque o pinico na vida do seu filho antes de começar o desfraude. Ele tem que começar ali a se familiarizar com o pinico. Todas as vezes que você for no banheiro, pega o seu neném, pega o seu bebê, leva ele junto com você, mostra ali o piniquinho, mostra ali a posição que ele tem que ficar, que ele tem que sentar, mostra pra ele, fala: olha filho, olha essa tampa. Cause algo onde ele sinta vontade de estar, onde ele se sinta confortável de estar, onde ele vai se sentir bem, se sentando ali e estando ali,
pega a tampa da privada do pinico, né? Abre, fecha, mostra pra ele como que faz, deixa ele pegar o pinico, né? Deixa ele tirar ali a patinha onde ele vai fazer xixi. Ensina ele a pegar, tirar, colocar, mostra pra ele também a diferença que tem no vaso, se ele se sentir mais à vontade, senta ele no vaso, mas ó, papai, olha, mamãe, presta muita atenção. Não fica falando pro seu filho que ele pode cair, não cause medo na criança em se sentar ali no vaso, porque muitas das vezes, muitas crianças não vão querer usar o pinico, elas vão querer já sentar direto no vaso, como eu ouvi o relato de um seguidor do Instagram meu. Ela falava pra mim que a filha dela, uma das filhas, ela não usou o pinico, ela já foi e se sentou direto no vaso e ali ela se familiarizou mais e começou a usar só o vaso nesse processo do desfraude. Então, presta muita atenção, ensina muito seu filho, mostra para ele que ali é um bom lugar de estar e que ali foi feito para que ele fizesse as necessidades dele. Quarta dica, não espere resultados rápidos, mamãe. Esse processo, ele é um processo que ele vai demandar muito do bebê e tudo tem que acontecer dentro do tempo dele. Ou seja, até ele entender que ali no piniquinho é o lugar dele fazer as necessidades fisiológicas dele, vai levar um tempinho. Nem a gente aprende as coisas tudo de uma hora para outra. Um bebê que ele ainda não sabe nem se comunicar direito, ele também não vai aprender. E não é porque você se desfraldou com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 8 meses, com 2 anos, que o seu bebê tem que seguir o mesmo processo. Ele tem o tempo dele. Cada criança é uma criança, cada criança é única. Então, ela vai levar o tempinho dela. No meu caso, a Lulu, ela demorou foi de 3 a 4 dias, né? Foram 4 dias para que ela não ocorresse mais dela fazer xixi fora. E mesmo assim, depois desses 4 dias, aconteceram mais 3 vezes que ela acabou fazendo xixi na calça, porque ela não conseguiu segurar até chegar no banheiro. Já a Lili, ela levou quase 2 semanas para aprender que é ali no piniquinho que ela tem que fazer xixi, tem que fazer cocô. E mesmo assim, eu tive que ter muita persistência com ela, porque ela se distrai às vezes muito rápido, então você tem que mostrar, o seu bebê ele tem que aprender, e nesse processo de aprendizagem leva um tempo. Para tudo tem um tempo na nossa vida, né? Seja pra gente aprender qualquer coisa ou pra gente ensinar qualquer coisa. Então, como você tá no papel de ensinar, tenha paciência. E a quinta dica: ouça o seu filho. O seu bebê, às vezes nesse processo onde você vai estar levando ele muitas vezes no banheiro, de 1 hora, de meia hora, independente do tempo que você leve, o seu filho, às vezes ele vai querer fazer xixi, mas outras vezes ele não vai querer fazer xixi. A nossa bexiga, ela é como se fosse uma esponja. Ela enche, esvazia, ela enche, ela esvazia. Mas não é toda hora que você vai apertar a esponja e vai sair água, não é mesmo? Então, da mesma forma acontece com nossos bebês. A Elisa mesmo, ela demora um tempo. Depois que ela toma água, entre 1 hora e 1 hora e meia, já chegou até 2 horas para que ela sentisse vontade de fazer xixi. Já a Lulu não. A Lulu, ela acabou de tomar água, 30 minutinhos, 25 minutinhos depois, ela já vai querer usar o piniquinho dela. Então, cada criança tem o seu tempo. E se você perguntar pro seu filho, filho, você quer fazer xixi? E ele fala não, é não. Se ele falar pra você, quero fazer xixi, é sim. Não leve o seu filho, né, muitas vezes seguidas, repetidamente, porque você acha que ele tem que fazer xixi, ou você acha que ele vai fazer xixi, porque muitas vezes pode causar tanto estresse em você que você vai acabar causando algum trauma psicológico no seu filho. Então, a sexta dica é: não crie traumas no seu filho. Ou seja, não brigue com ele. Ele ainda tá ali naquele processo de aprender, como a gente já ouviu. Ele vai aprender. Então, até ele aprender, vai demorar um tempinho. E se você leva ele muitas vezes no banheiro e ele fala que não quer fazer xixi, mas você fala, você tem que fazer xixi, ele vai acabar ficando com medo, vai acabar ficando retraído, e aí que vai acontecer os escapes. A Elisa, ela tinha muito disso. Eu, no comecinho, quando a Lulu saiu do piniquinho dela, eu li ali uma reportagem, ela falava, não, que quando é gêmeos,
quando um aprender a usar o pinico, o outro vai seguir e vai fazer igual. E não foi assim. Então eu acabava ficando muito estressada, com várias vezes ela fazendo xixi fora do pinico, e eu acaba falando com ela um pouco mais rígido, falando, olha, você tem que fazer xixi aqui. Mas não é assim. E depois que eu comecei a pensar um pouquinho melhor, foi que eu prestei atenção que ela precisava de um tempinho ainda maior do que a Lulu, para poder entender que ali era o pinico e que ali no pinico ela tinha que fazer as necessidades dela. Então, evite brigar, evite gritar, não bata na criança se ela fizer xixi no lugar errado. Ao contrário, fez xixi no lugar errado, pega as duas mãozinhas dela e passa a confiança para ela. Fala, poxa filha, aqui não é o lugar de fazer xixi, mas eu entendo que você não conseguiu segurar. Agora vamos ajudar a mamãe a limpar? E põe ele ali para limpar, põe ele ali para sentir o que ele fez não tá certo. Então, ali naquele processo, em todo aquele processo que eu passei com a Elisa, dela ter que limpar o xixi dela, me ajudar a limpar o xixi, foi que ela começou a entender que xixi é no pinico. E outra coisa, cada criança tem o seu jeito de fazer xixi. A Lulu, se eu estiver no banheiro, ela consegue fazer xixi, mas a Lili não. A Lili, eu preciso sair do banheiro e ficar de costa para a porta, porque aí ela se concentra e ela pensa, agora eu tenho que fazer xixi. E aí ela faz. Então, ouça o seu filho, entenda como vai ser o processo para ele. 7ª dica e a última aqui do nosso vídeo. Bom, todos da sua casa devem seguir o mesmo método que você está tendo de desfraude. Bom, uma dica extra que eu vou deixar aqui para vocês é que para fazer com que a criança se familiarize ainda mais rápido, queira fazer o xixi dela ali no pinico, é você criar um painel de incentivo, como esse daqui. Bom, eu não costumo fazer isso com as minhas filhas, né? De dar uma recompensa para elas assim que elas fazem alguma coisa legal, alguma coisa boa ou alguma coisa certa. Mas esse foi o jeito que eu encontrei de fazer com que elas se apaixonassem em usar o pinico, né? Em fazer o xixi delas ali. Mas você pode usar um outro método também que eu vi do incentivo com adesivo. Você pode comprar uma cartela de adesivo e toda vez que o seu filho fizer xixi no piniquinho, ele ganha um adesivo para colar no pinico. O método da cartela é você pode pegar um EVA ali, riscar, colocar o nome do seu bebê e colocar uma estrelinha para todas as vezes que ele fizer xixi ou uma carinha triste para todas as vezes que ele fizer xixi no lugar errado. E com o tempo, seu neném ele vai entender que ele precisa fazer xixi no pinico para ele ganhar uma estrelinha. Então, ele vai aprender ainda mais rápido que ali é o lugar, porque ele quer uma estrelinha. Com a Luísa foi dessa forma. Assim que eu fiz o quadro, acho que foi no 2º ou no 3º dia que eu fiz o quadro com ela, e mostrei pra ela que ela tinha que fazer xixi no pinico para ganhar uma estrela, ela começou a usar mais o pinico porque ela sempre queria uma estrela. Então ela acabava ali de fazer o xixi dela e ela já olhava pra mim e falava estrela, estrela. E aí eu pegava, colava ali uma fitinha na estrelinha, dava pra ela, ela ia lá com as próprias mãozinhas e colava no painel. Então, entenda, mamãe, se você tá fazendo esse processo da cartela, ou se você tá fazendo com os adesivos, se você tá usando um outro método que seja bom pra vocês, todas as pessoas da sua casa que moram aí com vocês precisam cumprir esse método, para que a cabeça do neném ela não fique confusa. E uma dica bônus, se você começar com esse processo do desfraude, não volte atrás nas fraldas. Bom, eu infelizmente fiz isso com a Elisa. Eu achei que eu precisava primeiro começar a colocar a Lulu, no processo do desfraude. E aí depois, como ela começou a se sentir muito triste por conta desse processo com a Lulu, eu tirei a fralda dela e aí eu comecei a ficar... Eu não estava psicologicamente pronta para que as duas saíssem da fralda no mesmo tempo, então eu acabei colocando a fralda na Lili, porque como a Lulu já estava acertando mais o de fazer xixi no pinico, eu coloquei a fralda na Lili de novo para a Lulu aprender primeiro. E foi uma péssima decisão que eu tive. Então, mamãe, esteja pronta, esteja preparada, esteja decidida. Se a sua decisão foi, vou tirar os meus bebês da fralda, não volte atrás, para que você não confunda e faça com que esse processo aumente ainda mais do que pode demorar.
tá bom? Então, essas foram as nossas dicas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos. Se você é mamãe de gêmeas, eu aposto que você vai amar, porque aqui mesmo eu não encontrei dicas para mamães de gêmeos. Eu tive que procurar em vários outros sites para que eu recebesse essas informações e eu tô passando aqui para vocês, mamãe. Então, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal. Fiquei muito feliz que chegamos aos 300 inscritos em um dia, em 24 horas. Então, bora crescer essa família. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até logo.